ex-Corinthians, ex-São Paulo, pode ser uma alternativa de imediato. Agora, para treinar, Eliel, falei em off, mas vamos falar aqui, eu iria de Luxemburgo. Como é que é? Eu iria de Luxemburgo. Ah, não, mas já não. O Luxemburgo, eu acho que ele poderia ser esse escudo, tentar reorganizar, até pela experiência que ele tem, tá certo, em outros tempos ele dirigiu um Corinthians tumultuado e deu certo. Eu tentaria, porque quem que vai segurar esse rojão aí, dos técnicos que estão desempregados? Acho difícil, tem que ser um técnico, sabe, fortalecido, um técnico experiente, com bagagem, e o Lucha tá com vontade, pelo menos, apesar de já mais pro fim de carreira do que pro início, mas tá com vontade. Ouvinte da Central Brasileira de Notícias da CBN Campinas, recuperamos a nossa conta no YouTube. Olha depois só. da devastada passagem do hacker. Já estamos, inclusive, transmitindo ao vivo no YouTube, né? Depois de 10 dias, esse sufoco. Que legal. Hoje Boa estamos, para notícia. quem tá com a gente também no YouTube. Vamos ver quem vai ser, então, o primeiro O colocado. primeiro ouvinte que vai mandar mensagem pra gente no YouTube, hein? Sextou, hein? Já estamos Boa, ao vivo legal. também no YouTube, inclusive retomamos hoje a nossa agenda de transmissão Que no legal. Arena, Boa. no estúdio CBN com o Marco Guarizo, e totalmente de volta a nossa programação com a transmissão da jornada também, aquela câmera bonita no Carlão de Freitas, não, o Carlão não tá hoje, é no Gabi Castro Gabi e no Castro. Carlos No Cabela, Brinco de Ouro, hein? no Brinco de Brincão. Ouro, é isso aí, tá bom? A Elizabeth Vital foi a primeira ouvinte. Olha. É a Beth ou não? É a Ah, Beth do... eu não sei se é a Beth Valinhos, mas que ela foi vital pra votar, ela Foi foi. legal. Já que é Corinthians e Palmeiras no fim de semana, meu caro Valmir de Souza, vamos pegar as informações do Santos agora? Tô brincando, vamos com o Palmeiras. Quem falou do Palmeiras foi o Bruno, não, Leonardo Dai. Ô, Leonardo, traz as informações do Palmeiras daí. O tempo entre a classificação para as oitavas de final no jogo contra o Tombense pela Copa do Brasil em Uberlândia na quarta-feira e o próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro, sábado às 18h30 contra o Corinthians no Allianz Parque, é bastante curto. E então o Palmeiras se reapresentou já nesta quinta-feira trabalhando em São Paulo para o clássico do fim de semana. Pensando neste jogo, o técnico Abel Ferreira deixou em São Paulo 4 jogadores. Gustavo Gomes, zagueiro, Zé Rafael, meia e Dudu, atacante, não viajaram para Uberlândia, assim como o meia-atacante Arthur, que já não poderia viajar mesmo porque já jogou a Copa do Brasil pelo Bragantino e não pode defender o Palmeiras nesta mesma competição. Desta forma, o técnico viajou apenas com alguns titulares e ainda deixou alguns deles, Joaquim Piquerez, Gabriel Menino e o próprio Rony, que voltava de lesão e voltou a jogar, mas voltou no banco de reservas, fora da escalação inicial. Agora, na preparação para esse jogo contra o Corinthians, Abel Ferreira recebeu 2 boas notícias. A primeira é o Rony, que voltou a jogar, recuperado de uma cirurgia no antebraço, e a segunda foi Rafael Veiga, que nesta quinta-feira trabalhou em tempo integral com o grupo. Ainda é cedo para saber se ele vai estar em campo sábado contra o Corinthians, mas é um sinal de que se não voltar no sábado, provavelmente quarta-feira da semana que vem contra o Barcelona no Equador pela Libertadores, ele já estará de volta. Ao mesmo tempo, uma notícia ruim. Marcos Rocha sofreu uma lesão na coxa no jogo de quarta-feira contra o Tombense. Os exames diagnosticaram esta lesão nesta quinta-feira e o Marcos Rocha está fora do jogo de sábado e também de alguns dos próximos jogos do Palmeiras. Mike e Gustavo Garcia são as opções de Abel Ferreira para substituir Marcos Rocha. 11h51, Palmeiras e Corinthians. Não quero você em cima do muro não, Fábio Scheibe. Fala aí. Ah, jogo complicado, né? Clássico é sempre clássico, já diria o outro, mas... E vice-versa. Exatamente, mas jogo assim, como a gente estava comentando também, né? Jogo quando o time tá para baixo, sem moral, sem nada, acaba tornando-se uma força para isso, né? Um gatilho a mais para a equipe se superar. E esse é o caso do Corinthians nesse final de semana, que teve toda essa confusão durante a semana, tá sem treinador, não sabe para onde correr, mas os jogadores vão fazer de tudo para mostrar um bom jogo contra o Palmeiras, seu maior rival. A gente lembra dessas ocasiões, principalmente naquela história do Tite, quando o Corinthians tinha sido eliminado pelo Tolima, tava para baixo também. O Palmeiras tinha tudo para enfiar a faca literalmente no Corinthians, poderia até ser a saída do Tite à época. O Corinthians foi lá, fez um grande jogo, ganhou com um gol da Alessandro, lateral direito, hoje
gerente de futebol do Corinthians, e nesses clássicos é complicado falar um favoritismo, né? Na lógica, o Palmeiras tá melhor, no momento melhor, tem um time mais acertado, e jogando em casa também é favorito. Porém, clássico é complicado de se avaliar, né, Carlão? Eu acho que o Palmeiras tem todas as condições, está melhor preparado, vive um ambiente muito mais leve. Agora, estas situações, elas fortalecem grupo, né? E a gente sabe que os jogadores do Corinthians fecharam em torno do Cuca, fecharam em torno de toda essa situação, o Cássio assumindo a responsabilidade, Roger Guedes, Fagner, Fábio Santos, próprio Renato Augusto, que não joga, mas também é uma referência deste grupo do Corinthians. É um Corinthians que entra fortalecido amanhã contra o Palmeiras em virtude de tudo que aconteceu. Fosse para apostar, Palmeiras, né, tem todas as condições, mas mesmo vencendo, né, mesmo se o Palmeiras vencer, ele vai ter que jogar muita bola para encarar o Corinthians, que vai ferido. É um guerreiro ferido. Sofrido. Tadinho do então timão, o sofrimento une as pessoas. Coitado, então atenção. Coringão vai forte amanhã no Allianz. É isso aí. Não vem nessa não de achar que vai ser coisa fraca, coisa tranquila. Não vai não. É torcida única, né, Fábio Chay? Torcida Mas única. vai ter uns negocinhos lá no meio lá que não pode. Tem que tomar cuidado, tomar cuidado. Tomar cuidado que é perigoso, viu? Já voltamos com o nosso canal no YouTube. Um abraço para todo mundo que já tá mandando mensagem pra gente. A Beth, que é a Beth do Pio, a Karina Luna, o Antônio Camargo, o Emerson Santana, o Félix lá do canal do Félix e também o Batata, torcedor da Ponte Preta, mandou um boa galera. A Rose mandando mensagem dizendo João Brigatti para Ponte Preta e Hélio pro Timão. O Brigatti já foi treinador da Ponte, não foi tão bem em algumas ocasiões, mas ele tem essa coisa, né? De guerrear, tal, de botar de assumir a responsabilidade. Bernardinho do vôlei. É um bom nome, sim. Um nome aqui, atenção, torcida do Corinthians, hein? Um nome indicado que eu lembrei agora, que é um baita de um nome, merece uma oportunidade do Timão. Alberto Valentim. Alberto Valentim. Bom nome pro Corinthians. Mas nessa pressão... Intervalo, a gente volta já. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Dia 29 de abril é o dia D para o mutirão de combate ao mosquito. É urgente. Precisamos acabar com o avanço da dengue, febre amarela, chikungunya e zika vírus. Juntos, vamos fazer a diferença e eliminar todos os focos do mosquito. Então, nada de água parada. Participe das ações de limpeza na sua cidade. Para mais informações, acesse o site mutirãoregional.eptv.com.br. A luta é de todos nós. Participe. Uma iniciativa CBN Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Horas e 56 minutos de volta com o nosso CBN Esportes. Alô, Hugo, mandou aqui que o técnico da Macaca devia ser o Lisca. Mas calma, viu, gente? O técnico da Macaca é o Felipe Moreira, por enquanto. Vamos seguir aí dando apoio ao trabalho do rapaz. Bom dia, amigos, me cobrem. Juan Pablo Voivoda no Corinthians e Ceni no Fortaleza. Esse cara é bom. Uma boa observação do ouvinte aqui. Deixa eu ver o número do ouvinte para cobrar ele, o Regis Debrit, ou Debrit, sei lá. Manda boa observação, hein? É isso aí.
Ô, Valmir, vamos trazer o Bruno Faria de volta para falar do Peixão. Peixão que joga nesse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Contra quem, hein, Bruno? O Santos confirmou a sua vaga às oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer novamente o Botafogo de Ribeirão Preto, só que agora na Vila Belmiro. O resultado traz paz ao grupo, mas que agora sabe que há uma necessidade grande para somar pontos no Brasileiro para não começar o campeonato como nos últimos anos, brigando sempre na parte de baixo da tabela. Odair Hellmann muda o foco de treinamento e o principal objetivo agora passa a ser o sistema ofensivo. A zaga parece ter encontrado uma base de fortalecimento, tendo sofrido apenas um gol nos últimos 7 jogos. Porém, o ataque, mesmo tendo feito 7 gols nas mesmas partidas citadas, passou em branco em 3 duelos, contra o Grêmio, Audax Italiano do Chile e Atlético Mineiro. Odair sabe o que precisa melhorar e revela o que já tem trabalhado em campo. Nós já fizemos movimento de jogar com meia aberto, com meia central, para tentar ter esse equilíbrio entre a velocidade e a posse. Então, a gente vai continuar trabalhando, está trabalhando essas situações para que a gente melhore o controle da bola, porque quando a gente tem o controle da bola, a gente gera dificuldade para o adversário, porque nós temos bons jogadores, só que a gente precisa encontrar esse equilíbrio do momento de fazer as transições. Então são aspectos que a gente está buscando, conversando, a gente está visualizando vídeos, conversando, buscando aproximações de outros setores, para que a gente consiga maior equilíbrio na fase com a bola. É muito difícil encontrar esse maior equilíbrio com a bola se não tem tanta qualidade assim. Vai pegar um América que eu vou te falar, hein, Peixão? Abre o olho, Baleia. Difícil, hein? A zaga deu uma acertada, né? Com o Bauerman e com o Messias. Agora do meio pra frente, mesmo com o Lucas Lima, que é um cara de qualidade, o próprio Soteldo, mas não vai, cara. Não o tá Santos engrenando, ofensivamente não consegue engrenar. Eu acho que falta uma peça ali no meio que ele liberou. Ou o Zanocelo, um Pituca. Falta um cara que é de marcação, mas vai participar dessa transição defesa-ataque. O Dodge é bom jogador, mas não é um Pituca. O Pituca seria, poxa... O Dodge é bom de caminhonete. 11h59. Vamos falar do São Paulo rapidinho, Valmir. Quem é o Guilherme Pradella? Não dá tempo? Então não vamos falar do São Paulo, não. A gente fala no Arena. Vamos embora. São Paulo pega o Curitiba amanhã, às 4 da tarde, no Couto Pereira. Ah, não vou assistir não, porque eu já tenho compromisso nesse horário aí, Fábio Chay. Mas nós vamos repercutir. Vamos falar bastante. Estamos de volta no YouTube também, da CBN Campinas. Você que gosta de acompanhar a gente lá no youtube.com/CBN Campinas. Daqui a pouco tem Estúdio CBN com o Marco Guarizo, às 2 da tarde. E o Arena também lá no YouTube. Você continua na programação da CBN, que já tem o nosso CBN Brasil nos intervalos locais hoje com o Felipe Pereira, que o André Berenguel se juntou à caravana do Pio e deu golpe. Eu acho que tá tendo churrasco deu dos caras, hein? Os caras vazaram e deixaram a gente aqui. E à tarde, a Emerista aí? O Heitor? Aniversário do filho dele. Aniversário do filho dele. Obrigado, Valmir. Obrigado, Daniel França. Obrigado, Valeu. Fábio Chay, Antônio Lupe, Júlio Nascimento e a você, ouvinte CBN, que esteve com a gente nesta hora que passamos assim, tchuguedinho. Repórter CBN.